Entendimento das operações de um explicar sem reformular e um explicar com reformular na linguagem, isto é, o próprio pensamento em duas configurações diferentes no trabalho de Maturana, usando o pensamento de Michel Foucault. Esta é a figura 2, diagrama ontológico, do capítulo Reflexões Epistemológicas, do livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, ou ainda, com as ressalvas feitas pelo autor, é a figura 2, o explicar e a experiência, do capítulo Linguagem, Emoções e Ética nos Afazeres Políticos, do livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política, conforme o original de Maturana. O que e como pensava Maturana 20 anos antes de fazer essa figura, dito por ele mesmo. Objeções. Como ele via o fazer dos pesquisadores em inteligência artificial do MIT com seus modelos inspirados na biologia. As objeções de Maturana ao fazer dos pesquisadores em inteligência artificial do MIT no final dos anos 50, que como construtores de modelos, diziam fazê-los inspirados na biologia. Maturana levantou questões que o levaram a desencadear seu trabalho de desenvolvimento da autopoiese e organização do vivo. Havia sempre duas representações A e B, ambas pré-existentes. A existência precede a distinção, conforme o pressuposto no lado esquerdo da figura. As aparências, a representação A, ou a característica aparente que agrupa as coisas no pacote de coisas selecionado. E uma ordem arbitrariamente selecionada para cada operação de explicar sem reformular, na qual se seleciona uma das categorias. A configuração da representação é feita com uma busca na ordem arbitrária, tendo como critério as aparências, o caráter das aparências ou das propriedades não originais e não constitutivas das coisas que integram o pacote de coisas. E a finalidade da busca é o estabelecimento da similitude das aparências com uma das categorias da ordem arbitrária. Estabelecer a similitude do caráter das aparências, uma das categorias da ordem arbitrária. Dizia Maturana, a mim parecia, ao escutá-los, ele está se referindo aqui aos pesquisadores em inteligência artificial do MIT entre 58 e 59, que o que eles faziam não era modelar ou imitar os fenômenos biológicos, senão imitar ou modelar a aparência destes no âmbito de sua visão como observadores. A formulação da representação na presente operação de explicar com reformular é a composição da representação A, as aparências ou propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, e da representação B, uma das categorias da ordem arbitrária, cuja definição tem similitude com o caráter da representação A, dessa maneira compondo R. Formulada a representação R como uma composição das representações A e B, é feita a configuração de processo utilizando as atividades, ações, etc., pertencentes à categoria da ordem arbitrária B, capazes de aplicar às coisas do pacote entradas as propriedades não originais e não constitutivas das aparências. O instanciamento da representação composta R no ambiente pode ser feita após a sua formulação, pelo desencadeamento de processo. O evento I marca o início do instanciamento da representação R
com a concomitante deflagração do processo de transformações, ou processamento de informações. E o evento F, de final do instanciamento de R, e final do processo de transformações ou processamento de informações. O ΔT entre I e F corresponde ao tempo decorrido para instanciamento da representação R. Essa configuração do pensamento que mostramos aí no lado esquerdo da figura reflete perfeitamente bem as objeções feitas por Maturana a certos modelos de então e corresponde à estrutura input-output, cujo sistema é um sistema relativo de anterioridade ou simultaneidade das coisas entre si, que é dado pela característica do elemento central, processo, um verbo. Chamamos a sua atenção para a conceituação que Foucault faz desse tipo de verbos, em uma animação em separado. E a visão dos fenômenos como processamentos de informação. Prossegue Maturana, descrevendo a visão que ele tinha bem no início de seu trabalho sobre como não deveria ser o modelo de imitação do fenômeno biológico a ser construído, isto é, a representação feita para ele, declarando Maturana a necessidade da explicitação conceitual específica do operar. Não queria cair no erro que pensava cometerem os cientistas que trabalhavam em inteligência artificial no MIT. Evitar esse erro não era fácil, já que o discurso biológico daquela época era um discurso funcional propositivo, e falava-se nos fenômenos biológicos como se eles ficassem de fato revelados ao falar da função que se lhes atribuía e como se a descrição dessa função especificasse os processos relacionais que lhe davam origem. Prossegue Maturana. Eu pensava que não era adequado falar assim, nem mesmo metaforicamente, porque acreditava que essa maneira de falar ocultava, conceitualmente, o operar que dava origem ao fenômeno biológico que desejava compreender. Veja que o operar e o fenômeno biológico estão presentes, destacados na visão inicial de Maturana. O fenômeno biológico com o operar vislumbrado pelo observador, reforçando o operar vislumbrado pelo observador era característica do fenômeno biológico. E o fenômeno biológico era nada mais, nada menos do que a empiricidade objeto do explicar com reformular, como veremos adiante. Propostas de mudança e o que ele propunha sobre como fazer os modelos de imitações em vez do que era feito. No pensamento inicial de Maturana, a operação de explicar com reformular era organizada em 2 blocos. Isso está no segmento de texto que ressaltamos no callout. Para evitar esse ocultamento, comecei a diferenciar entre o que eu dizia como observador, segundo como eu via em meu espaço de distinções do ser vivo, do que eu dizia que acontecia com ele em seu operar ao estar já constituído como tal. Entre os 2 tópicos do texto destacado, pode-se ver que Maturana está se referindo ao que ele dizia, ou seja, a própria operação de explicar que acontece no lado direito da figura. O primeiro tópico, o que Maturana dizia como observador, segundo como ele via em seu espaço de distinções do seu ser vivo, é uma parte da operação de explicar com reformular, que corresponde ao suporte ao operar, necessário para a modelagem do operar, o bloco amarelo na figura.
E o segundo tópico do texto de Maturana, o que ele dizia que acontecia com ele em seu operar, ele está se referindo ao ser vivo, ao estar já constituído como tal. Então é um outro bloco agora para o operar, dentro da operação de explicar com reformular, para o operar vislumbrado para a empiricidade objeto, o bloco vermelho. Nesse trabalho, usamos o termo utilizado por Foucault, lugar de nascimento do que é empírico, e o associamos ao espaço delimitado por esses dois blocos, no âmbito de uma operação de explicar com reformular, onde efetivamente nasce a nova representação para a empiricidade objeto. E continua Maturana com as propostas sobre como deveriam ser as imitações, modelações feitas para o fenômeno biológico. Novamente destacamos dois tópicos do texto de Maturana, na referência de Máquinas e de Seres Vivos, Autopoese e Organização do Vivo, capítulo 20 anos depois, tópico História, de autoria dele próprio, Humberto Maturana e Romezin, e Francisco José Garcia Varela. Agora ele está falando não mais da operação de explicar, mas do resultado dela, a representação correspondente, que é o resultado da operação de explicar com reformular a empiricidade objeto. E dizia ele, ela deve ser organizada um domínio para o operar, vislumbrado para a empiricidade objeto, o perímetro vermelho, dito pelo primeiro tópico ressaltado, o domínio de seu operar como totalidade em seu espaço de interações como tal totalidade. E um outro domínio para o suporte ao operar, na experiência, na figura, o perímetro amarelo correspondente ao bloco do explicar, também o bloco amarelo.